Olá, tudo bem? Me chamo Juliana Cerqueira, sou psicanalista clínica e estou aqui apresentando o podcast Sexta no Divã, com o tema Luto e Perda na Psicanálise. Sexta no Divã, o seu podcast com um time de psicanalistas mais insanos da atualidade. Temos nossos convidados do Psicanálise Ativa, Vanessa Brandão. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, prazer é todo meu estar com vocês no programa de hoje. Sandra Fontana, tudo bem? Tudo bem, Ju? Boa noite para vocês. Eu vi que você e eu já viemos para o luto de preto. Verdade. Aí, ó, foi coincidência. Ou não, né? A Vanessa já veio de branco, já. Já veio trazendo paz. Para mesclar um pouco o bate-papo de hoje. Jackson Chela, tudo bom, Jackson? Boa noite, Juliana. Tudo jóia. Um prazer estar aqui de volta. Com certeza. Então, vamos começar esse bate-papo aí sobre o luto, né? Esse bate-papo, como diz Fontana de Boteco. Aprender um pouco melhor sobre o luto e a perda. Como a psicanálise ela enxerga o luto, Jackson? Você poderia contar um pouquinho pra gente? Então, vamos lá. O luto, segundo o que a gente entende da psicanálise, ele é um processo muito pessoal, muito íntimo, mas também muito necessário, por incrível que pareça. A gente tem um tabu a respeito do luto, mas ele é importante. E aí eu quero perguntar aí para os meus colegas, quando a gente fala em luto, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? A pessoa já pensa em morte, né? E não pode ser só uma perda, né? De uma morte de um ente querido. Como um todo. A vida como um todo. Verdade. Exatamente, né? Existe aí um senso comum, né? Que a gente fala em luto e ele chega a ser até um tabu falar, né? Porque a gente pensa na morte, né? Na perda de um ente querido. O luto é perda também de um ente querido, mas não apenas isso. Então, a gente pode entender o luto como a perda, por exemplo, do emprego. Quantas pessoas não perdem o emprego depois de 10, 20, 30 anos trabalhando numa empresa e, de repente, se vê perdido, né? Sem saber o que fazer. Então, o luto é isso também, um animal de estimação, não apenas a perda de um ente querido. Mas o que Freud ele enxergava nessa questão toda? Né? Ele entendia que nós passamos por um trabalho psíquico muito forte. Então, o luto, a perda de algo que é muito ligado a nós, existe energia nossa. É onde a gente sofre. Como que ilustra isso? Eu gosto de trazer um pouco para o lúdico, né, para a gente visualizar. Vamos imaginar como se nós tivéssemos que, com muita sutileza, desenlaçar alguns fios de energia, mas não elétricos, nesse caso, emocionais. E, ao desenlaçar esses fios, que estão muito entrelaçados, a gente tem que ter muito cuidado. E a gente não tem que apenas desenlaçar ele. Como a gente teve uma perda e eles estão ali emaranhados com o objeto que a gente perdeu, o emprego, o ente, o animal, qualquer coisa que seja, a gente tem que reconectar esses fios. Só que tem que reconectar onde? Na gente. E é aí que entra a questão. Quando a gente não consegue fazer essa conexão desses fios, hipoteticamente falando, essa energia fica vazando. Ela está lá.
pulsando para fora, para o nada, em busca daquele objeto perdido. É onde a gente está desgastando energia, por isso que a gente tem um desgaste muito alto dessa libido. E aí, quando a gente consegue essa conexão, é como se fosse ali um jogo entre a razão e a emoção, para a gente poder reconectar. Então, a gente tem que usar não só a razão, mas também o nosso coração, para a gente começar a reconectar, a entender que a perda daquilo pode doer, e vai doer, normal, mas que ela vai passar. É mais ou menos por aí, Ju. Não sei se os deu para nossos entender amigos aí bem. querem... A ilustração aqui, fiquei imaginando como que seria esses fios. Mas quando que o luto ele passa a ser patológico? Alguém poderia me responder? Opa, Vanessa, quer falar? Você não fala alguma coisa aqui? Gostaria. Nosso papo de boteco. É muito bom estar com vocês, gente. E falar sobre luto é falar sobre perda. Mas perda do objeto, de um ente querido, de um cachorro. A vida está passando o tempo todo e a gente está perdendo alguma coisa. E a gente sempre está perdendo alguma coisa. E como as questões reprimidas do sujeito enquanto clínica, pelo menos enquanto eu, psicanalista clínica, vejo isso em demanda, né, dentro do setting analítico. Como? Muitas pessoas chegam nesse processo de embotamento afetivo da forma de que as pessoas reprimem. Parece que na sociedade existe um tempo determinado para você elaborar esse luto, para você passar por esse luto. Então as pessoas elas estão requerendo muito isso hoje no time de hoje, né? E não é bem assim. Enquanto clínica a gente lida com isso dessa forma, dessa questão de entender de que forma se dá o processo desse embotamento afetivo quando o sujeito chega na clínica para a gente e faz essa questão de querer falar sobre, porque às vezes a sociedade não deixa, eu perdi um emprego, perdi alguém querido, perdi um cachorro, perdi a saúde, quantos casos de saúde a gente tem de queixas, né, dentro da clínica. Então, eu também vejo dessa forma. Só que dentro da psicanálise, enquanto aos estudos clínicos, existe um time, né? Existe para a sociedade, eles querem quanto antes, mas para nós, a patologia em si ocorre quando esse luto é mal elaborado, quando não se há espaço para se falar do que se perdeu. Então, entre 1 ano, 2 anos, seria o correto para a gente deixar ir, né? Deixar ir, deixar fluir e entender o processo do luto. Mas enquanto patologia, o sujeito embotado há mais de 2 anos para a clínica já é um sujeito patologicamente debilitado. Também tem aquela parte de ser excessivamente intenso, né? Eu acho que nem também vai pelo tempo, mas pela intensidade. Às vezes tá 3, 4 meses e tá uma intensidade muito elevada, né? Uma depressão ali que acaba atrapalhando o cotidiano da pessoa. Então, vai muito dessa pegada também, né? Deixa eu completar, então, com os meus pitacos aqui do nosso divã. Praticamente, nós mesmos estamos no divã aqui, né? Nos ouvindo em cada coisa, né? Um ponto que você falou, assim, que eu acho que é importante, até a Vanessa também, né? A questão do time. Assim, eu gosto muito da Elizabeth Kubler, né? É difícil falar. Kubler, nome alemão. Mas ela, assim como vários, né, ela traça sobre 5 fases da depressão. E eu gosto da ideia dela, assim, quando é que existe um problema? É quando uma fase começa a ficar muito longa.
né? A pessoa, assim, todo o luto, né? Esse processo de perda, ele são 5 fases que a pessoa vai passar. Algumas ela pode passar muito rápido, né? Vai depender muito do tipo de perda que foi, né? Vamos dizer, foi uma perda de um filho. Cara, isso aí é uma coisa muito complicada, né? Minhas experiências com mães que perderam filhos foi algo assim bem, eu não tratei, mas assim, o contato com elas, né? Realmente é uma coisa incrível. Agora, se uma perda, por exemplo, uma separação, né, como o Jackson tinha falado, não se limita somente à perda pela morte, né, mas pode ser a perda de um cãozinho, uma separação, a perda do emprego. A gente vê que perda de emprego, uma separação, ele passa por um processo de luto também. Só que é muito mais fácil de resolver, porque o emprego você vai acabar achando outro, mas a pessoa passa por essas fases, né? Então, meu entendimento, assim, ele passa a ser um problema quando a fase simplesmente não consegue terminar fácil, entendeu? Ela fica se prolongando por muito tempo. Ou ela oscila também, né, entre uma fase e outra, porque ela não é cronologicamente dentro dos parâmetros normais. Ela oscila, né, entre uma depressão, dentro dos estágios. Ela não tem uma sequência. Colocam a sequência dos estágios, mas nem todo mundo vai na mesma ordem, né? Vamos dizer assim. Cada pessoa diferente. A Kubler, ela comenta sobre, por exemplo, o primeiro estágio, né, que seria o estágio da negação, né? Às vezes a pessoa acaba negando aquilo. Então vamos pensar, às vezes, na questão da morte de alguém, ela é uma forma de autodefesa para ela não aceitar aquilo, às vezes até por uma informação de choque, né? E isso às vezes pode acontecer num relacionamento conjugal, o outro termina e a pessoa fica ali meio, né, naquela fase de negação, né? Aí depois ela entra numa segunda fase, que é a fase da raiva, né? A pessoa começa a ter raiva. E essa raiva vai ser dividida conforme o tipo de perda que a pessoa teve. Se foi uma questão de perda de um ente querido, de uma mãe, de um irmão, de coisa assim, né? Mas pode ser também em relação ao casal, com questão do emprego. Então, essa questão da raiva, né? Ela tem uma fase importante, né? Depois ela teria um estágio que é da negociação barganha, que geralmente quando a pessoa vai para, tipo assim, para Deus ou recorre para alguma coisa que ele tenta isso, né? Compensar aquela perda, né? Uhum. Então, assim, e aí se é no quarto estágio, que eu acho que é um estágio mais crítico, que é o estágio da depressão, tá? É um momento que a pessoa vai ter que passar por aquilo e ela vai ter que, como é que eu vou dizer, ela vai entrar numa reclusão, é normal, né? Então, assim, essa fase de depressão, quando é que ela fica importante, assim, no meu ponto de vista, quando ela começa a se prolongar demais, a pessoa está lá 1 ano, né? Perde total desesperança, se sente solitário, se isola. Essa depressão aí, ela vem de assim, como você colocou a sequência, mas nem todo mundo é assim. Tem pessoas que já começam com o estágio da depressão, né? Porque o que ela fala ali daquela negação, a câmera, vou me partir dela, assim, que eu estou me baseando, né? Ela fala que é um momento que você entra, parece uma depressão, né? Você entra num momento de isolamento, não quer falar com ninguém, você não quer ver a verdade, né? Não quer ver, às vezes, aquilo que aconteceu. Você sabe, eu quero dar um palpite aí agora. Opa, fale. Tá falando do luto, né? Só que, olha só, eu tive casos de terceira idade, que tem o luto da pessoa não aceitar ou estar com problemas de saúde, porque daí o problema de saúde vai se agravando com a idade, né? E a pessoa não consegue lidar com aquilo, porque daí ela depende de alguma coisa, perde algumas autonomias, já não consegue fazer o que fazia antes.
e a pessoa entra nos estágios de luto, né? Nessa... Opa, Tem, conexão. na terceira idade, entrar na depressão. Entendi. Também, isso. Por isso que é legal, né, essa visão, pessoal, essa troca da psicanálise, que a gente pega aquela parte toda teórica, né? E quando você vê na prática, a coisa não é bem assim, né? Porque nós somos humanos, a regra não é uma... E é muito difícil, viu, Fontana? Nesse tipo de luta, é muito difícil da pessoa aceitar, chegar, né, no estágio da aceitação, né? Porque você já está numa idade bem avançada, já reconhece algumas coisas e você se isola. Você se isola. Por que eu lembrei? Por causa dos teus comentários. Pô, então eu já posso fazer uma pergunta nessa área que você teve um contato maior. Será que o Burley a Ju, né? Porque assim, você acha que teria alguma coisa a ver com a pessoa, por exemplo, ter medo da morte porque ela não se preparou psicologicamente a vida toda? Ou, sei lá, falta de fé, Sim. ou, sei lá, não sei, essa parte assim... Não, falta de fé não. Falta de fé não, muito pelo contrário, eles se apegam mais à fé. Muito mais, inclusive. Às vezes nem tinha tanta e passa a ter. Mas o reconhecimento da chegada do fim, ele assusta sim. E ainda mais quando você começa a ficar debilitado. Então, você reconhecer isso e se preparar é a parte mais difícil. Então, as pessoas idosas que procuram, normalmente elas estão sozinhas, isoladas da família, sem uma rede de apoio, e aí o medo de terminar sozinho, né? É o que mais afeta. Não, porque você me lembrou muito que a depressão, né, após certa idade, depois dos 80 anos, é um perigo para a saúde. É o mesmo que colocar ali a própria morte, né? Como se fosse um próprio, vamos dizer assim, um suicídio próprio. Eu diria que ela está vivendo luto antes até, sabe? Sim. Dela mesma. Chega a ser interessante, triste. Enquanto clínica, com os pacientes que estão dentro da minha clínica, ocorre um fenômeno. Eles querem falar o tempo todo. Só que, por eles serem poldados na fala, do lembrar, eles próprios se reprimem também. Então, eu estou com um caso um tanto delicado também enquanto a isso. A mãe perdeu a filha, veio com um diagnóstico, a Fontana também depois poderia falar para a gente, porque existe também essa aceitação do diagnóstico, né? A criança veio com diagnóstico, nasceu com diagnóstico, nasceu com paralisia, ela se deu por 15 anos de vida e falece. Essa mãe chega na clínica e chega muito debilitada por o não falar. E quando ocorre esse fenômeno, a gente traz para fora, né, a luz. E a primeira fala eu preciso, para falar da sua filha, eu não vou falar da morte, eu preciso ouvir você falar sobre a vida dela. E aí encaixa o luto bem elaborado, bem estruturado, enquanto a fala dela é semanal. Ela chega, ela se esvazia daquilo que ela queria falar por semanas. No emprego, ela não pode ficar o tempo todo embotada, ela não pode, então ela fica se poldando, se prendendo, tanto familiarmente também. Então, a sociedade ela impõe também essa restrição. Então, a clínica vem para trazer acolhimento dessa mãe, dos idosos, de um diagnóstico, né, mesmo que tardio, essa aceitação, essa anulação. Então, essa validação de vida.
Sim, é bem complicado, né, para a pessoa começar a aceitar antes da morte, é bem difícil. Você vê Então, que Ela passou, né? a Vanessa tocou num ponto que eu acho que é importante, que foi o lance da mãe falar. Porque às vezes a pessoa tem que ser forte com todo mundo, né? Você tem, às vezes, por exemplo, falando no caso de perda de parente, de alguém próximo, filho, familiar, né? Às vezes você é o alicerce da casa, e aí você não tem o teu espaço para sofrer, né? Para fazer esse trajeto do luto. Aí você tem que ser forte para todo mundo. E aí chegando uma hora que você precisa falar. E aí eu acho que o que a Vanessa falou, né? Aí E a as coisa pessoas começa a ficam ser elaborada. chorando sozinha, né? Porque não pode demonstrar tanto afeto assim, porque já se passou um tempo. Então, para quê, né? Por que você está fazendo isso? Há uma cobrança também. sim, interessante. Bem, dentro do site analítico, né, na minha demanda vem muito o luto também, só que o luto migratório, né, um pouco diferente aí do que a gente está acostumado. O luto migratório, ele é um luto devido à mudança, né, da sua cidade natal, do seu país. Então, o luto migratório ele é bem recheado. Muita gente não imagina que vai passar por aquele luto, por aquela situação. Mas acaba passando porque ela perde a cultura, ela perde as suas conexões, né? Ela muitas vezes se afasta da família, tem a dificuldade da língua, de um novo local, e tem até mesmo territorial, porque a pessoa ela precisa chegar no lugar e começar a aprender aonde é um mercado, onde é uma farmácia, como se comunicar, como se locomover. Então, as pessoas, quando elas se mudam, talvez meio daquela empolgação, elas já chegam se mudando e estão bem, se sentindo bem, felizes, né? Uma nova vida, uma nova jornada. Daqui a pouco passa um mês e meio, as coisas já vão começando a desandar, começando a ficar mais apertado e não conseguem entender. Eles não têm realmente essa noção que existe o luto quando se muda, tá? Então eles vêm para a clínica já no estágio da depressão. Então já chega já dizendo, eu tô muito ansioso, eu tô com esses sintomas, eu não tô bem, eu não sei se eu continuo aqui, eu larguei tudo lá no Brasil ou na minha cidade, vendi tudo e agora o que eu faço? Então tem essas questões, né, para serem ali trabalhadas. E o luto migratório ele é muito complexo, pode ser até duradouro, para até a pessoa se acostumar. Principalmente quando há mudança de língua, porque para aprender a língua demora, às vezes 1 ano, 2 anos. Ô Então é um Ju, processo aí lento. deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo Ô, Ju, você só acha deixa que eu te perguntar. normalmente. Opa, tava. Que eu queria saber quanto tempo normalmente o pessoal leva para fazer elaborar esse luto da perda da raiz dele, né? E ir para uma nova vida, né? Vamos dizer assim. Olha, primeiramente que o ideal, se você vai sair da sua terra, da sua cidade, você tem que começar a fazer terapia 6 meses antes de você se mudar. Pelo menos, tá? E quando você chega no local, você não sente que tá perdendo nada. Não tem essa sensação. Na verdade, a sensação é de que ganhou. Então, leva aí mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses no máximo, para começar a sentir, né, esses sintomas. A negação de que tem certas coisas que não tá bem. Começa a procurar a fé, procurar pessoas que possam conseguir se conectar, às vezes pessoas do mesmo país de origem, para poderem se sentirem acolhidas ou mesmo se sentirem à vontade. Muita gente que vai, por exemplo,
quando eu fui para Flórida. Tem muitos locais na Flórida lá, tem um condomínio lá, vários condomínios que só tem brasileiros. Então é uma forma que eles encontram, né, de fazer daquele outro país, encontram de se sentirem em casa. Então eles encontram meios, formas. Muita gente vai para lá para trabalhar, mas trabalha com brasileiros e não com americanos. Assim mesmo em Portugal, na França. Então existe isso, vamos dizer assim, essa barganha, né? E a aceitação, ela geralmente leva vamos dizer assim, a partir dos 6 meses a 1 ano, a pessoa começa a aceitar o local onde está, tá? Mas muitas pessoas, como por exemplo, a minha paciente, ela decidiu voltar para o Brasil com 6 meses, né, dos Estados Unidos. Então, ela está indo embora hoje, voltando para o país dela. Mas por quê? Ela chegou ao ponto de afetar o corpo dela. Ela sentia dores fortíssimas no estômago e ia para o hospital e não tinha nada. Dores fortíssimas na cabeça, não tinha nada. Vomitando, passando mal, e não conseguia sair dali. Então ela se viu, não, eu não aguento, não consigo, eu preciso voltar, porque a saudade era muito grande da família, tá? Era muito grande. E assim, curioso é que essa paciente, ela saiu do Brasil há 10 anos. E ela foi para Portugal primeiro. Em Portugal, ela se sentiu acolhida. Mas quando foi para os Estados Unidos, ela não se sentiu dessa forma. Então, ela não conseguiu ficar mais que 6 meses. Então, tem muito o local que você precisa ir, se sentir, ter a sensação do pertencimento. E isso é muito forte. Tá? Se você não consegue se sentir pertencente àquele local, você acaba regredindo. É basicamente isso. Não, até você falou, eu vou aproveitar que o Jackson acho que caiu do banquinho aqui, do divã. Não, porque é legal que a gente vai batendo esse papo e aí também vai vindo um monte de coisa, né? Na minha cabeça mesmo, como o divã mesmo, né? E aí, essa questão, por exemplo, dela, você falou, ela, tipo, em Portugal ela estava bem, e ali não. E aí, me lembrou que boa parte do tratamento, às vezes, principalmente nessa, não é ficar dizendo aquelas coisas de sempre, né? Ah, isso vai mudar, tem que ter paciência, tipo, a pessoa precisa mais sentir, principalmente do terapeuta, né, das pessoas que cercam, né, a empatia, né? Tipo, deixa sofrer a dor que tem que sofrer. Ela precisa sofrer aquilo. Talvez exatamente não está conseguindo, como o Jacques falou lá no início, a questão do Freud, daquela energia que está ali, ele não conseguiu direcionar essa energia, né? E existe Entendeu? algo muito forte, Fontana, que é muito difícil para eles voltarem para o Brasil, para o país de origem, porque a sensação é de perda. Do outro. Sim, de perda. Se eu voltar para o meu país, é porque eu não fui, não consegui o que eu queria conquistar, ou não fui suficiente, ou estou perdendo algo aqui, voltando, eu estou desistindo, estou sendo fraca. Então, é esses sentimentos que vêm. Mas eu achei muito legal que a parte dela, né, de desistir, e na maioria dos casos, quando desistem, e estão com a terapia em dia, eles dizem, né? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 na frente. Ô, Jackson, você caiu aí, Jackson, voltou. Caiu do banquinho, caiu de novo. Opa, de novo. Segura esse fogo, Jackson. Quem sabe faz ao vivo, por isso a gente não faz, ainda se dá mal. Exatamente. O bom é isso. O bom é isso. É falar do real. Mas vamos lá. Quais são
os sintomas, assim, considerados normais dentro do luto? Vocês podem me falar? Pô, eu achei que o Jacques ia comum. falar. Eu achei eu que mais também tô esperando ele. esperando ele, vamos ver se ele consegue voltar aqui. Então, eu acho que a coisa que mais assim preocupa e aparece, que eu acho, é a questão da depressão, né? Porque acho que todas as outras elas são mais fáceis de lidar, né? Eu acho que ninguém consegue lidar bem com aquela fase da depressão, né? Mas o sintoma comum, normal, dentro do luto? O normal, Ju, o normal para a mente humana quando vamos falar de um ente querido que falece. Não normal seria uma pessoa que é anestésica, né? A pessoa faleceu e a pessoa está ali anestesiada. Mas ela está trazendo aquela dor, ela está falando, ela tá tentando sair do isolamento, ela está indo para a terapia, para ser validada numa escuta. Isso é o normal. Perfeito. É isso mesmo. A gente precisa normalizar essa dor até. Porque precisa sentir. Quando fica anestesiado, realmente tem algo errado. Exatamente. É quando o sujeito está tentando se esconder, entrando na sua caverna. Mas a psicanálise é exatamente isso, é tirar o sujeito nesse processo, dentro desse processo, retirando ele dessa dor tão absurda. Sim. E se não conseguir, às vezes, retirar, né, Vanessa? Acho que uma coisa que é interessante é estar do lado dele nessa caminhada, né? Porque ele vai elaborando isso na análise, vai falando, às vezes a pessoa simplesmente chega e fala, né, Vanessa? E você escuta, e ela está se escutando. E é sempre bom, assim, aquilo, presta atenção no que você está falando aqui, o que você falou aqui. Eu achei interessante aquilo que a Vanessa falou também, de fazer a pessoa... Me conta sobre ela em vida, por exemplo. Né? Isso aí ajuda a pessoa. Claro que vai dar aquela saudade. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ser muito consciente, né? Até quem nos assiste, etc. A saudade vai existir sempre. A questão é a intensidade disso, né? Então, esse é o ponto em questão, sabe? E o estágio mais difícil dentro do luto, Vanessa? Qual você Eu diria? acredito que seja a depressão, porque é onde o sujeito está muito embotado em suas afeições, né? Ele não consegue sair dessa transitoriedade, ele não consegue... Ele está lá, ele está embotado, ele está deprimido, ele está chateado, ele consegue fazer projeções de outras pessoas, da pessoa falecida em outras, então ele sente raiva, é uma mistura de sentimentos. Então ali a fase da depressão, eu acho que é um tanto delicado dentro da clínica, enquanto manejo para acolher esse sujeito e a dor dele. Sim. E qual é o melhor manejo para lidar nesses casos, hein? É uma boa pergunta, né? Porque assim, eu acho que não tem uma fórmula única, sabe, Ju? Eu acho que a questão é meio cada um, né? E aí eu vou voltar lá nas personalidades psicanalíticas, né? Eu acho que cada personalidade vai ter suas características para superar isso, sabe? Alguns, por exemplo, os psicóticos vão ter tendência a ficar mais numa tendência de uma outra realidade, as neuróticas vão ter suas tendências, os perversos, né, acho que talvez vão elaborar das suas formas, né, e enfim, eu acho que não tem uma regra específica, né, eu acho que a pessoa, cada um vai achar um caminho para superar aquilo,
porque a gente sabe que com o tempo vai passar. O que me preocupa, assim, nessa fase da depressão é as questões de suicídio, né? E quantos casos a gente não viu que aquele assim, um casalzinho idoso, aí morre ou ele ou ela, e aí o outro não consegue viver, logo em seguida morre também, né? É muito comum isso, né? Então a depressão, a gente sabe que ela abre portas para uma série de doenças porque ela enfraquece o sistema imunológico, né? Então o que eu penso, que eu falei lá no início, quando é que passa a ser um problema? É quando aquilo se prolonga demais, tipo assim, você tá 1 ano, 2 anos com uma depressão, uma questão de luto, alguma coisa não tá legal, né? Então, esse caminho, aí eu meio que o psicanalista teria que ver, talvez com exemplos mais práticos, né? Mas assim, a minha experiência prática com isso é pouca ainda, né? Não é muito a minha área, mas a minha experiência sim mostrou que a pessoa entra num estágio de aceitação, né? Que seria aquela 5ª fase do luto, né? Isso, que é a última fase, que é quando ele começa a aceitar aquilo, como se fosse assim, todo mundo passa por isso, né? Vai ficar triste quando lembrar, vai ter os momentos de altos e baixos, mas eles conseguem sair daquele momento depressivo, né? Que eu digo assim, que seria um risco de vida, né, para a pessoa, e sem falar indiretamente a questão toda familiar, né? Que às vezes pensa assim, de repente o marido perdeu a esposa, entrou numa depressão, eles têm filhos, se ele não trabalhar, como é que os filhos vão viver? Então essa depressão vai afetar ele na questão do trabalho, né? Então olha como tem que trabalhar isso, né? Que às vezes ele tem a responsabilidade do ter que trabalhar, de ter que sustentar, não conseguiu elaborar aquele luto direito, e aí eu falo, eu acho que cada personalidade vai ter sua característica para elaborar, sabe? E olha que interessante, né? Falando de clínica agora, de atendimentos, a paciente perde aos 45 anos, próximo aos 50, perdão, ela encontra o amor da vida dela, já era separada há algum tempo, encontra o amor da vida dela. Em 4 meses ele se vai, simplesmente por um infarto no miocárdio. E isso ocorre em janeiro. Atendendo ela agora, ela quer ir trabalhar. Seria uma fuga? Eu pergunto para ela. Seria uma fuga um escape? Porque o estágio, dependendo da estrutura psíquica dela, a fuga seria o estado de sair dessa depressão, de sair, de respirar novamente e de fazer o que ele gostaria que eu estivesse fazendo. Ok, mas como a gente se depara com a nossa psique tão fragilizada nesses momentos, e é inerente à fuga disso tudo. Então, fazer com que as pessoas entendam cada estágio e qual a importância de cada estágio dentro do processo do luto. É necessário passar, né, pelos estágios. Então, eu acho que, claro, talvez esses estágios, como vocês falaram, talvez não ocorram, não necessariamente nessa ordem, ou se é uma coisa tipo de emprego, que são perdas diferentes, né? Mas nesse caso da perda por morte, né, que foi também que a Vanessa falou, essa elaboração, olha que interessante, né? A Vanessa falou, eu me lembrei de um caso, né? Eu tô ficando velho, eu começo a esquecer das coisas. Teve um caso de uma senhorinha que perdeu o marido ali no Covid, né? Na época do Covid. E eles eram muito, pensa assim, um casalzinho muito apegado. Muito. Oh, o Jackson voltou, Jackson! Vamos ver se não ia. Caiu do divã, hein? A minha internet caiu tudo aqui, eu tive que reiniciar o modem. Caiu do divã, legal. Caindo. Você está caindo do divã. Literalmente. Mas para concluir esse ponto importante, né? Assim, imagina, eles eram um casal de idosos que ele morre muito rapidamente.
e eles não tinham filhos. Então, quer dizer, já é mais um desmotivador. Mas eu achei interessante, assim, da senhorinha, como ela mais ou menos foi elaborando isso, né? Ela pensou assim, tipo, poxa, eu vou deixar uma estruturinha para eu poder viver e vou fazer as coisas que ele sempre gostava de fazer. Então, era uma forma que ela tinha de sentir ele mais presente. Tipo, vou viajar. Eu sei que ele não ia querer que eu ficasse depressiva. Então, assim, se foi uma fantasia ou que foi, não interessa, né? Porque o que interessa é que resolva o problema. Ela encontrou um caminho. Por isso que eu falo, é muito pessoal o caminho que cada pessoa vai encontrar. Então, quando ela pensa assim, tipo, não, ele gostava da gente viajar, então eu vou fazer isso, eu vou convidar aqui a fulana, vou continuar fazendo, porque eu sei que ele não ia querer que ficasse triste. Então, assim, ela começa a elaborar desta forma. E olha que interessante, né? Claro, ela vai sofrer, isso aí não tem dúvida, né? Mas assim, ela não entrou assim numa depressão, né? Daí eles tinham uma lojinha, então ela continuou trabalhando, né? Então, assim, a mente, né? O trabalho agora, por exemplo, o que me preocupa muito às vezes é quando a pessoa tem uma estrutura psicótica, né? Que ele tende maior a oscilações bruscas, né? Então, a pessoa que tem uma questão psicótica, ela pode entrar em paranoia, pode começar a entrar numa depressão profunda e então assim tudo é muito intenso. Por que é intenso? Lembra para o psicótico? Porque o psicótico ele acredita que aquilo é uma realidade, aquilo ali é uma verdade para ele, né? Que nem aquela frasezinha, como é que é, né? Tipo, esses dias um amigo meu falou assim, a neurótica cria e imagina o castelo, né? E o psicótico vai morar no castelo do que o neurótico criou, né? E aí eu brinquei, falei assim, pô, daí veio o perverso e para com essa porcaria toda que isso aí não existe. E aí, tanto a psicótica quanto a neurótica choram. Eu falei, pô, o cara estragou. Mas assim, tô falando brincando, mas ele faz sentido, porque é uma das personalidades que eu acho que tem que sempre ficar atento, né? Porque eles têm mais tendência, no meu ponto de vista, ao desequilíbrio, né? Mas falei muito, fala de aí. Humor. A alteração de humor em fases dessas. Vamos, Jackson, estamos esperando por você. Eu cheguei agora, peguei o bonde andando, né? A gente vai falar agora sobre os estágios, sobre a clínica. Mas a gente vai agora para perguntas do povo, tá? Talvez o Jackson possa responder. Todas. Vamos lá, Jackson. Ou vocês, né? Como posso ajudar um parente que está passando pelo luto? E aí? Posso opinar também? Opina, você é apresentadora, mas é a psicanalista do grupo aí. Eu vou dar uma pincelada rapidinho. Por exemplo, a pessoa que está passando pelo luto e aquela fase da depressão, começa o isolamento, a pessoa não quer comer, não quer tomar banho, não consegue fazer compras, são às vezes necessidades básicas. Acho que por aí a pessoa pode estar ajudando de alguma forma, né, nessa parte. Incentivar a tomar um banho, fazer uma comida, tá ali dando apoio, escutar o que a pessoa tá falando, com compaixão, né, sem julgamentos nenhum, é o mínimo. Pra mim é isso. Você sabe o que eu acho que a pior parte é quando a pessoa convive com alguém que tá no luto e tá naquela depressão, querer ter um pensamento muito otimista. Do tipo, não, sai disso, vamos lá, não é nada, sabe? Aquela coisa de, isso já passa. Eu acho que isso atrapalha. O que tem que ter é o que você falou, o acolhimento, o auxílio, mas tem que ter um manejo muito, muito particular com essas pessoas. Então, a pessoa que convive, ela tem que estar preparada também, porque ela sofre os impactos desse luto. E, às vezes, ela está sofrendo e não sabe como agir, e daí, naquela ânsia de tentar ajudar, ela acaba atrapalhando. Então, tem que ter um manejo muito grande. Então, a gente tem que ouvir as pessoas que estão ajudando. As pessoas também precisam ter um espaço de fala.
para extravasar o sofrimento que ela absorve como coparticipante disso, né? Às vezes, como vocês falaram, acho que só o fato de mostrar a presença, né? Olha, eu tô aqui, vou te ajudar. E às vezes até ver quando tá demais, um exemplo, você de não tomar banho. Pô, já passou uma semana, não, vamos lá, vamos tomar um banho. Tipo, é ruim, mas depois do banho a pessoa pode até voltar. Mas é para não deixar entrar num nível muito hard ali, né? Da depressão. Porque é um fundo do poço. Ou às vezes a pessoa vai até o fundo do poço e acorda. O problema é isso, é que cada pessoa é diferente. Sim. Cada reação vai ser diferente, né? Verdade. Bem, a segunda pergunta é: quanto tempo leva para a pessoa sair do luto e começar a viver melhor? Eu acho que isso foi respondido ao longo da nossa conversa aí, né? Um pouco. Claro, não existe uma... É difícil de dar uma data, né? Senão a gente tem que ficar aqui... Vai prever as coisas, né? Mas... Porque depende de cada dor. Mas o luto, se eu não me engano, eu não vou lembrar agora qual das obras, Freud ele coloca que tem que passar em torno de 1 a 2 anos, aproximadamente, para você poder realmente superar a questão toda. E por que desse número, teoricamente, mágico que ele sugere? Porque se a gente parar para pensar, a gente teve momentos que a gente viveu junto. Um aniversário, uma festa, um lugar, enfim, N situações. O período de 1 ano é para a gente reviver esses momentos, relembrar eles, sofrer com eles também. No segundo ano, a gente já começa a sofrer menos com isso. Então, é mais, claro, varia de pessoa para pessoa, de cada caso, mas é mais ou menos um período estimado, né? Que a média acaba levando aí para superar uma perda. Não sei se vocês têm uma opinião diferente aí. Cara, eu vou dar uma... Aquela hora você pegou... quando você voltou aí voltou pro divã... Da minha queda aqui, eu tô até mancando agora. Então, eu tava falando assim, uma coisa que eu acho que é bem importante, cara, são as personalidades psicanalíticas, elas têm muito a ver com o luto, né? Então, eu vou até considerar, por exemplo, aquela teoria da quarta personalidade, que seria o autis, né? Antes de desenvolver um autismo, a personalidade branda do autismo, e o perverso, eu acho que eles têm mais facilidade de superar o luto, né? E a perda, em alguns pontos, né? Vou dar um exemplo. Nas minhas análises e autoanálise, eu sou de uma estrutura, por exemplo, do perverso, né? Para quem está assistindo, não pense que o perverso é aquele cara, não, aquele perverso que é tradicional. Mas são uma série de características, a gente pode até gravar um programa sobre as personalidades. Isso. Aquele que vai matar. Isso, vai virar um psicopata. Mas pode virar, né? E sem pena depois, né? E sem culpa. Então, mas o perverso, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu tinha muita proximidade com a minha avó, então eu vou até falar de experiências pessoais, né? Mas a perda da minha avó, para mim, por toda a minha cultura psicológica, religiosa, etc., eu não tive um luto por ela. Aí a gente pensa, mas porque você já está adulto, você tem uma estrutura. Quando eu perdi meu avô, que eu era criança, que eu gostava muito dele, também não tive isso. Eu não tive assim esse sofrimento. Você vê como é que é, né? Eu tive muito mais com os meus filhos quando eu me separei. E olha que não era uma perda de morte, né? Que você conseguia tê-los em contato. Mas eu sofri. O meu durou 6 meses, essa fase, que é normal. Acho que todo mundo que tem essas perdas aí. Agora, o tempo, que nem você falou, né, Jackson, é muito relativo, não dá para a gente fazer uma previsão. Mas era interessante uma hora a gente tentar trocar umas experiências para ver se tem a ver as personalidades com o tempo. Olha que estudo interessante para psicanálise, né? Será que o neurótico e o perverso no luto, como é que eles passam isso, né?
Como é que eles lidam com isso? Quanto tempo dura um e dura o outro, né? Então tem esses detalhes aí que eu acho que era importante enfatizar, né? Dos pacientes que vocês estão lidando, que às vezes está na questão de luto. Qual que é a personalidade? Oi, fala, mãe. Mas assim, Fontana, quando você fala assim, eu não tive o luto, né? É porque você não chorou? É porque você não se descabelou? É porque você não ficou extremamente triste? Eu não fiquei assim, tipo... Mas isso não significa que não tenha passado pelo luto. Sim, pode ser que eu acho que todas as fases passaram muito rápido, né? Assim, ao ponto de não sentir. Por exemplo, eu não entrei naquela fase inicial de não acreditar, até porque ela já estava doente, né? Eu não entrei na fase da raiva, porque ela é velhinha, entendeu? É que o crescimento do perverso, a estrutura cerebral do perverso é muito lógica. Então, assim, ela já está velhinha, já viveu bastante, entendeu? É como se o cérebro encontrasse conexões que te tirassem o sofrimento. Mas, então, pode ser... isso é conhecimento. Mas é que a gente está falando de sentimento, né, Jackson? Então, por exemplo, como... Mas não significa... isso não elimina o sentimento. Eu não vejo dessa forma, eu não vejo que o fato... É porque, assim, a gente coloca uma posição socialmente aceita. Eu tenho que chorar no velório. Cara, os japoneses não choram. Então, todos os japoneses são perversos? Não. Não sei, é um conjunto, né? Sim, sim. Porque é uma questão muito cultural. O brasileiro ele tem que chorar porque ele é puro sentimento. Mas nós somos uma mistura, né? A nossa nação ela é uma mistura de várias outras. Nessa mistura, nós temos pessoas de vários tipos. O Brasil é conhecido como país de acolher, de, sabe, abraçar. Mas você tem razão. Só que sabe o que me preocupa? É dizer assim, então eu sou perverso. Não sei. Eu não tenho sentimentos. Não. Não é de não ter sentimentos, né? Porque eu acho que um dos grandes erros assim de muitos psicanalistas é tirar as características lá definidas por Freud, que depois vem Lacan, que dá uma ajeitada, e que sejam só aquilo, né? Que nem, por exemplo, vamos lá, na coisa mais básica, o que diferencia o perverso do neurótico? O neurótico sente muito sentimento de culpa, o perverso não tem sentimento de culpa. Mas então quer dizer que o perverso nunca vai ter sentimento? Não, claro que ele vai ter. Ele só nunca vai ter, talvez, se ela fosse um psicopata louco, né? Mas é normal também que a neurótica, às vezes, não se sinta culpada e acha que o outro tem a culpa, que é uma característica do psicótico. Lembra? O psicótico, ele nunca acha que tem a culpa, ele nunca acha que a culpa é dele, sempre que acha que é do outro. Mas, às vezes, ele deve achar que é dele, né? Então, assim, quando a gente fala de tendências, são predominâncias, né? São características que todo mundo tem, mas que elas se pronunciam a mais, e aí elas definem uma personalidade. Então, aqui eu dei um exemplo, né? Você vê, para minha avó, para meu avô, que foram as minhas perdas, assim, pessoas que eu era mais ligado. Mas, para os meus filhos, que eu nem perdi, simplesmente afastou e tive que lidar com essa questão foi praticamente como uma perda. E aí eu senti tudo. Então, quer dizer, então o perverso não tem sentimento? Não, ele tem, só que é diferente. Eu acho que a elaboração que foi feita foi muito rápida, sabe? Então é que eu me lembro, quando eu fui fazer depois na análise, a pergunta era: você passou muito rápido pelo luto, né, pela depressão. Foi no máximo 6 meses, que foi a pior parte, né? Então, eu não sei se tem a ver, né? Porque, como eu falei, eu nunca atendi assim muito pessoas que tenham essa questão do luto com a depressão não elaborada. Então, nesse ponto, eu estou aprendendo com vocês. Que o luto, ele é caracterizado, voltando lá no nosso começo, por um apego muito excessivo, onde eu não consigo separar o meu eu do outro. É como se fosse simbiótico. É aquela pessoa, aquele objeto, ele faz parte de mim. E aí, quando eu perco, é por isso que dói. Aí é onde as pessoas entram no patológico.
uma pessoa que não tem essa característica, ela tem que passar pelos 5 estágios? É uma regra? É uma lei? Talvez rapidamente, mas o que eu ia falar é o seguinte, que eu acho interessante, né? Por exemplo, tanto meu avô, mesmo eu criança, inconscientemente, quanto a minha avó, eu acho que eu fui me preparando psicologicamente para aquilo, né? Como, por exemplo, eu fazia, se você falasse assim, nossa, anos atrás, se fosse perder sua mãe, como é que ia ser? Cara, ia ser muito terrível para mim. Com o tempo, eu comecei a sentir um medo disso, e aí eu comecei a me preparar. Entendeu? Eu não sei como vai ser, um dia vai acontecer e aí eu vou saber. Depois a gente vem conversar. Sim. Eu queria dar um exemplo, como você disse, do perverso, eu vou dar um exemplo da neurótica. Eu, por exemplo, estou passando por uma fase, né, que a minha avó também está para falecer, já diagnosticada já, né, com o coração fraco, então a qualquer momento ela pode ir, mas eu não estou me sentindo mal, triste. Eu tô sendo a pessoa que tá dando apoio pra família, tá? Apesar de já ter morado com ela, mas não é uma pessoa que eu tive apego e que também nunca foi muito apegada a mim. Mas aí que surge o sentimento de culpa. Eu deveria sofrer. Aí você entra nessa parte. Entendeu? Entendi. Isso é outra parte, mas eu acabo sofrendo vendo o meu pai sofrer, não a minha avó, mas o meu pai, que eu já tenho um apego. É por isso que eu acho que o Jackson falou uma palavra-chave aí, Jackson. Você tem que ter algum apego. Então eu acho que quando a pessoa tem muito apego, o choque, né, aquelas fases vão ser bem pronunciadas. Quando a pessoa já meio que se prepara, eu não sei, por exemplo, no caso da minha avó, né? Como minha cabeça já estava condicionando esse desapego, né? Então é que eu fiz questão de ver ela assim mal, e quando eu olhei para ela assim super mal, a primeira coisa que eu pensei assim, eu falei, puxa, que Deus leve ela porque ela está sofrendo assim. Até porque eu falo que eu sou perverso, porque às vezes falo assim, pô, até eu falo assim, pô, o ser humano é tão desumano, né? Porque se tem um animal, ele tá sofrendo, ele sacrifica para que o bicho pare de sofrer. Eu falei, o ser humano é tão mal, na minha cabeça, vê como é que é a cabeça do perverso, que ele deixa o outro ser humano sofrer até não poder mais, cara. Entendeu? Então, mas é uma cabeça, é um funcionamento diferente. Então, quando ela foi, eu vi mais como um alívio, do tipo assim, poxa, ela parou de sofrer. Mas eu já estava preparando, né? Nessa linha que você está falando, eu atendi uma pessoa que já fazia, acho que uns 3 ou 4 anos que a mãe tinha morrido, e ela ainda estava presa numa das fases. Ela não aceitava a morte, sentia culpa, estava com tudo ali a flor. Sabe qual que do começo da mudança dela foi uma pergunta que eu fiz para ela. Porque ela não teve a oportunidade de se despedir da mãe no hospital, teve uma situação assim, né? Falei, mas você queria que ela estivesse viva por você ou por ela? Nessa hora mudou tudo. Que fez ela refletir sobre, sabe? Ela se deu conta que era ela. A mãe estava lá sofrendo no hospital, aquela coisa, mas ela não pode morrer, porque eu quero ela aqui. Você falou tudo aí, ó, Jackson, um exemplo, no meu ponto de vista, você deu estalo na cabeça dela. Às vezes a pergunta que faz a cura de verdade, vamos dizer assim, né? A pessoa faz uma autoanálise e diz assim, nossa, como eu sou egoísta, né? Eu preferia que ela ficasse aqui sofrendo para estar do meu lado, para que eu não ficasse sozinho ou não tivesse a presença dela. E às vezes isso daí, cara, é a chave. É chave, né? Perfeito. Exato. E às vezes quem está assistindo isso, né? Quem está assistindo o programa, às vezes diz assim, poxa, nossa. E às vezes a pessoa não precisa estar na análise, às vezes ela vê alguma coisa e vê ali os psicanalistas batendo papo, e diz assim, cara, é isso? Né? Então, eu achei perfeito essa aí, Jackson. Show. Para finalizar, isso aí foi perfeito, Jackson. Meus parabéns. Perfeito, Jackson. Não, gente, isso aí. Adorei estar com vocês, adorei mesmo. O Jackson caiu às vezes do banquinho aí, mas conseguiu voltar, voltou pro divã. E é isso aí. Nos vemos então na próxima
Nos vemos Com então. certeza. Muito obrigada. Obrigado. Até, Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, até a próxima. Sexta no Divã, o seu podcast com o time de psicanalistas mais insanos da atualidade.